Deus gerou no meu coração uma palavra para essa semana, que na verdade abre o ciclo da revelação que Deus tem nos dado e que Deus está nos dando para o ano de 2019. Em 2018 nós profetizamos, buscamos, ministramos o ano do extraordinário. E vivemos o extraordinário em 2018. E não vamos deixar o extraordinário em 2018. A gente traz o extraordinário com a gente. Porque, na verdade, essa ênfase, essa direção que Deus dá, não é uma direção transitória. Na verdade, Deus está firmando em nossos corações princípios que precisam caminhar conosco. Então, uma coisa que Deus gerou em nosso coração no ano de 2018 foi a convicção de que nós podemos e devemos esperar o extraordinário, buscar o extraordinário de Deus e mover-nos a partir desse extraordinário. Porque Deus é um Deus extraordinário. Amém, irmãos? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deus é um Deus extraordinário. Tudo que Deus faz é grande, tudo que Deus faz é poderoso. E o equívoco é nós diminuirmos a nossa expectativa em relação a Deus. E isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito ao longo de 2018. Não é? Nós não podemos reduzir a nossa expectativa, nós não podemos achatar a nossa expectativa, nós não podemos medir os céus com o nosso óculos terreno. É o inverso. Nós temos que deixar que os céus governem sobre nós. E aí o extraordinário de Deus se manifesta de maneira natural. O mover de Deus se manifesta de maneira natural. E o que Deus tem gerado para nós nesse ano, nesse tempo, é o sentimento e a convicção de que o ano de 2019 é um ano de aliança, de maturidade e de crescimento. É um ano de investir na edificação de um povo. Quando Deus levantou Neemias para reconstruir os muros de Israel, de Jerusalém, Neemias disse assim: olha, grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados. Então eu vou pegar uma trombeta, e quando eu tocar a trombeta, a gente se reúne, a gente se ajunta. E aquela visão de reconstrução tomou conta de todo o povo. É um pouco disso. Paulo diz assim: tenhais em vós o mesmo sentimento que esteve também em Cristo. Pensais a mesma coisa, Paulo diz. Então a gente precisa evoluir para o status de família de Deus. Nós não queremos que você seja um crente avulso, alguém que vem aqui, participa de um culto e entra e sai daqui sem ser reconhecido. Ou mesmo você que já está aqui há muito tempo, se sinta descartável, não é? Substituível. Não, a gente quer que você entenda que você é parte de um processo maior. Essa é a vontade de Deus para esse tempo. Tempo de aliança, tempo de maturidade e tempo de crescimento. E quando a gente vai fazer aliança, sempre a aliança depende de acordo, de concordância. E nós vamos precisar tratar de algumas coisas. Porque uma coisa é certa, Deus, ao longo desse tempo que nós temos vivido, tem saturado na nossa mente, na nossa vida, na vida da igreja, qual é o norte que Ele está dando para a igreja. Mas chega uma hora que a gente tem que decidir juntos. Nós vamos para esse lugar. Nós vamos para esse lugar que Deus está apontando. Chega uma hora que não dá mais para titubear. Igual aquele relacionamento que ou casa ou termina. Já viram esse tipo de relacionamento? Já? Ou casa ou termina. Já viram disso? Não. Já? Aquele namoro que às vezes eu não estou aqui mexendo com ninguém, por favor, tá? É só um exemplo, né? Mas aquele namoro que vai, você pergunta, quando é o casamento? Não sei. Quando é o noivado? Não sei também. E a coisa não sai do lugar. Tem crente vivendo um eterno namoro com Deus, com as promessas de Deus, com os propósitos de Deus, com a visão que Deus deu para a igreja. É um eterno namoro, é uma eterna desconfiança. Será? Não sei, deixa eu ver, do que vai dar e tal. Ou casa ou não casa. A Bíblia diz sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, chegou a hora de nós fazermos aliança. Nós abraçamos a visão da igreja em movimento, de ser uma igreja em movimento, de ser uma igreja movida pelo Espírito. Nós abraçamos a visão de ser uma igreja que se move na perspectiva do Espírito, de uma igreja que faz discípulos, que levanta pessoas, que encoraja pessoas, uma igreja que se multiplica através de células, uma igreja que toca a cidade.
É isso que nós queremos? Nós queremos ser um povo que toca a vida das pessoas com a presença de Deus? Então nós vamos ter que fazer uma aliança com isso. E a palavra que Deus me deu para essa noite tem a ver com uma transição de mente. Transição de mente. Romanos 12 diz assim: rogo, irmãos, que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje fala disso, da necessidade de alinhar a mente, à aliança, ao propósito, ao sonho que Deus tem para nós. Então, eu quero te convidar a isso. Quantos estão dispostos a uma renovação da mente aqui? Quantos estão dispostos a uma renovação da mente? O que significa essa renovação da mente que Paulo diz? Então, eu quero te convidar a acompanhar comigo Lucas 10, Lucas capítulo 10, a partir do verso 1. Se você puder, acompanha comigo, Lucas 10, a partir do verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara, e não ceará, não é? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobo. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? A mensagem de hoje vai ser um pouco diferente do padrão. Eu costumo normalmente ministrar em 3 tópicos, e aí cada tópico tem uns 10, né? Não é verdade? Assim, mas no final tem só 3, né? Mas hoje a gente não vou me preocupar muito com isso. Eu quero compartilhar com você alguns princípios. E aí depois você pode assistir essa ministração pelo YouTube, pelo canal da nossa igreja, Catedral Metodista Oficial. A gente tem uma comunidade que nos assiste e a gente fica muito feliz de poder acompanhar você que nos assiste de longe, pela internet. É uma bênção saber que o que Deus tem dado para a nossa igreja está chegando na casa de cada um. Então você pode fazer isso, pode assistir depois, acompanhar. Mas eu quero compartilhar alguns princípios dessa mente transformada. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que a mente transformada, que Paulo fala lá em Romanos 12, eu li Lucas 10, mas eu estou tendo Romanos 12 como pressuposto, não é uma mente reformada. É uma mente renovada, ou seja, é uma nova mente. A gente precisa adquirir a mentalidade de Cristo. A gente precisa aprender a olhar a vida a partir do olhar de Jesus, a conceber a vida a partir da mentalidade de Jesus. E a primeira coisa que aparece no texto aqui é a ideia de que participar da missão de Deus, participar do agir de Deus, participar do mover de Deus é a coisa mais importante que você pode fazer. A gente vive numa sociedade humanista. Não é? Lá no século XI, mais ou menos, da nossa época, começou um processo de inversão de valores que colocou o ser humano num lugar de evidência, e cada vez mais, ao ponto da gente achar que Deus se move
a partir da nossa demanda, de que Deus se movimenta a partir da nossa agenda, enquanto, na verdade, são os céus que governam a terra. É o mover de Deus que governa a nossa vida. Então, a primeira transição que a gente precisa fazer é, ao invés de esperar que Deus entre no movimento que eu estou fazendo, eu seja parte do movimento de Deus. Lembra de Moisés? Quando Moisés diz assim, olha, Deus diz para Moisés assim, olha, abandona esse povo, porque eu vou acabar com esse povo, não é? Eu não vou. E Moisés diz assim, se o Senhor não for, nós não iremos. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos tirar o pé daqui. Se a tua bênção não nos acompanhar, nós não nos moveremos. Sabe, meus irmãos, cada dia mais eu tenho buscado de Deus a graça de me mover a partir da nuvem da glória. A nuvem da glória move, a gente move. O mover de Deus move, a gente move também. E o que eu tenho descoberto é que Deus não me anula quando eu me coloco debaixo da nuvem da glória. Ele faz que eu seja parte desse mover. Você entende o que eu estou dizendo? Numa realidade opressora, numa espiritualidade opressora, o diabo age assim. O diabo anula aquele que está debaixo do jugo dele. A Deus não. Quando eu me conecto com o movimento de Deus, Deus faz de mim uma parte essencial no movimento que Ele está fazendo. Deus, ao invés de me anular, Ele potencializa. Ele enche de graça, Ele dá sentido, Ele dá unção, Ele dá propósito. Hoje aqui no culto da manhã, enquanto a gente estava louvando a Deus e adorando a Deus, Deus me mostrou de maneira muito clara a unção e o propósito dele sobre a vida de uma pessoa que estava aqui ministrando. E depois eu pude dizer para ela, o Senhor me mostrou você hoje. Mostrou propósito, mostrou unção, mostrou graça. E é isso. A gente precisa transicionar a mente e parar de querer que Deus seja nosso serviçal e, ao invés disso, conectar-nos ao movimento de Deus. Deixar que Deus dirija a nossa vida. Deixar que Deus oriente a nossa vida. Nas mínimas coisas, deixar que o mover de Deus nos leve. Ser levado pela graça de Deus. A segunda coisa, o segundo princípio, está logo aí em seguida no versículo 2. Quando diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua obra. A gente, quando lê esse texto, a gente sempre pensa no fato de que o agir de Deus, o que Deus tem para fazer é maior do que as nossas competências. Isso é verdade. Então fala com o teu irmão assim, por favor. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é maior do que a sua capacidade de fazer. Você entende isso? Aquilo que Deus quer fazer através de nós é maior. E é sempre assim. É sempre assim. Quantos têm filhos aqui? Quantos já se sentiram incapazes diante da necessidade de ser pai ou mãe? Já se sentiram assim? Não é? Você olha e diz assim, o que eu vou fazer? Como é que vai ser essa história? Quantos são casados aqui? Deixa eu ver. Então, você já achou que era impossível permanecer casado? Quantos já acharam? Não precisa falar, não, deixa quieto. Uma irmã aí falou, eu também, vou ser solidário a você, tá bom? Eu também. Eu já achei, não vai dar, não vai rolar esse negócio. Porque são coisas que Deus fez e que são infinitamente maiores do que a nossa capacidade de fazer. Se não for por Deus, a gente não dá conta. E essa é uma verdade que está contida aqui. Mas uma outra verdade que está contida nesse versículo, que a gente não se dá conta, é que quando Deus está dizendo assim, a seara na verdade é grande e os trabalhadores são poucos, Deus está dizendo assim para mim e para você, você é indispensável no que eu tenho para fazer. Entendeu? Pensa comigo. Tem uma obra grande para fazer. Tem você e mais dois. E é aquela pessoa que te chamou para fazer a obra e diz assim, olha, estou contando com você, cara. Tem muita coisa para fazer e nós somos poucos aqui. O que você vai fazer? Ele não precisa de mim? É isso? Uma pessoa que diz isso para você está dizendo assim, olha, você é muito importante. E o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, cada um aqui é essencial no que ele tem para fazer. A gente tem uma ideia e uma tendência de achar, né, e a gente ouve muito isso aqui,
as pessoas chegam aqui e têm uma ideia de que nós somos uma igreja muito grande e, na verdade, a gente tem muito para crescer ainda. Nós temos muitas necessidades, muitas dificuldades, muito a crescer, muito a aprender, muito a melhorar, muito, mas muito, 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 muito. Não é? E as pessoas, às vezes, olham e dizem assim, ali não precisa de mim, não. Tem tanta gente ali, eu não preciso, não, pastor, deve ter tanta gente, parece que está tudo pronto. Você não sabe da história a metade. E não é porque está faltando, é porque tem muito serviço, não. É porque Deus depositou sobre a sua vida um propósito profético que só existe sobre você. Entende? Tem uma frase que a gente costuma dizer, a gente diz assim, ninguém é insubstituível. Já ouviram essa frase? Já? É verdade. Ninguém é insubstituível nas tarefas. Mas naquilo que eu sou, naquilo que você é insubstituível. Há uma essência, um propósito, um depósito que Deus fez sobre a sua vida que não se repete, que é insubstituível, que não se manifesta em outra pessoa, foi dado a você. Isso é tão rico. Por exemplo, eu ministrei essa palavra hoje nos 3 cultos, mas em cada culto ela ganhou um corte diferente. Em cada ministração ela ganha um corte diferente. Cada um tem um apelo diferente, toca de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque a sua presença aqui muda a ordem do culto. Só o fato de você estar aqui muda a ordem do culto, muda a maneira que o louvor é ministrado, muda o ambiente, a ambiência do culto, porque a sua vida interfere no todo. Tem uma coisa que a física quântica foi descoberta há pouco tempo, né, ou pelo menos foi popularizada há pouco tempo, e um dos princípios da física quântica, que eu não vou me meter a falar, mas é a ideia de que as coisas que são microscópicas, pequenas, o mundo nano, né, o mundo, ele é tremendamente conectado. E uma mudança aqui gera impacto no todo. Parecido com aquela história da pedra que é jogada no lago e que sai gerando uma série de ondas. Se não dá para extrapolar e fazer disso uma teoria de vida, e eu acho que não precisa disso, tem muita verdade nesse princípio. A sua disposição para viver o propósito de Deus ativa uma série de coisas. Quando você se alinha com Deus, quando você se alinha com o propósito profético que há sobre a sua vida, uma série de portas começam a se encaixar, uma série de realidades começam a se encaixar, porque você se encaixou. Da mesma maneira, enquanto você não assume essa identidade, uma série de coisas ficam distantes by, esperando que você aconteça. Tem, por exemplo, milagres que precisam acontecer na sua família, que estão esperando uma tomada de posição sua. Tem coisas que precisam acontecer na sua vida profissional, que estão esperando uma tomada de atitude sua. Pelo exercício do ministério, eu vejo muitas vezes isso acontecer. Muitas vezes, mas muitas vezes, a gente vai caminhando com uma pessoa e de repente uma chave vira. E quando essa chave vira, eu mesmo sou fruto disso, à medida que algumas chaves vão sendo viradas na minha vida, na minha mentalidade, na minha forma de ver o mundo, uma série de outras coisas são desencadeadas, conexões, alianças, pessoas que se aproximam, portas que se abrem, simplesmente porque eu me alinhei com o propósito profético de Deus para a minha vida. E aí eu obedeço, uma porta se abre. Eu obedeço de novo, uma porta se abre. E é assim. Deus quer te mover e ativar esse propósito profético que está sobre a sua vida, que é exclusivo. Mas para isso, eu e você precisamos entender que nós somos insubstituíveis. Eu e você precisamos entender que ninguém aqui é descartável, que ninguém aqui é dispensável, que ninguém aqui pode se ausentar e dizer assim, não, Deus não precisa de mim, a igreja não precisa de mim, o que Deus tem para fazer na minha família não precisa de mim. Não, você é fundamental no que Deus quer fazer. E você precisa entender isso. Você precisa se colocar nesse lugar. Porque na medida que eu e você fazemos isso, uma série de conexões e de propósitos são alinhados também. A terceira coisa, irmãos, é que nós precisamos alinhar o nosso coração com uma perspectiva mais madura da vida.
mais madura, menos ingênua, menos infantil. Não é nem ingênua nem infantil é a palavra certa, é menos infantilizada e menos idealizada. A gente precisa de uma perspectiva mais madura. Jesus diz assim: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de borboleta. Hein? O que está escrito lá? Eu vos envio como cordeiro para o meio de lobo. A gente já leu tanto esse texto que a gente nem pensa. Você imaginou um cordeiro no meio de lobo, irmão? Hein? É a prova. Misericórdia. Se fosse bode, ainda seria melhor. Ovelha no meio dos bodes ainda daria para arrumar. Mas ovelha no meio de lobo? Como é que ovelha vive no meio de lobo, irmão? Fala para mim. Você tem ideia? Como é que ovelha pode sobreviver no meio de lobos? O que garante a sobrevivência da ovelha no meio de lobos? A presença de quem? Do pastor. O pastor das ovelhas preserva a vida das ovelhas. Lembra que Davi diz que ele enfrentou o urso e o leão? Ou seja, a ovelha foi colocada diante do urso e do leão, mas tinha um pastor que defendeu a ovelha. Ou seja, Jesus Cristo, o nosso bom pastor, vai conosco para esse meio de lobos. Mas eu preciso, dispensar uma mentalidade idealizada de um mundo perfeito, de uma igreja perfeita, de um casamento perfeito, de amigos perfeitos, de uma célula perfeita, de uma realidade perfeita. Se for perfeito, quando você chegar, estraga. Não é verdade? Para ser perfeito, eu e você não podíamos estar lá. Alguém conhece uma família perfeita aqui? Conhece família perfeita? Normalmente a família é perfeita depois que morre, né? Vocês já viram? Tem a história, né, da irmã que perdeu o marido. E é história, né? É história. E na hora do funeral estava todo mundo dizendo assim, porque o irmão fulano era uma bênção, homem de Deus, querido demais, aquela coisa, né? E tal, chegou um momento, a dona virou para o filho e disse assim: meu filho, vai lá dar uma olhada se é seu pai que está no caixão mesmo. Entendeu? Porque a coisa ficou tão assim, tão, que ela ficou na dúvida se era o marido dela que estava no caixão mesmo. Depois que morre, fica tudo perfeito. Mas enquanto tem vida, na verdade, nós somos complicados, não é verdade? Então, a gente não pode ficar achando que precisa estar mil maravilhas para funcionar. Não, é na luta mesmo, é na prova mesmo. Não é? Eu sou pastor há 20 anos. E o pastor tem uma graça que ele participa de vários universos ao mesmo tempo. Ele participa da vida de profissionais liberais, ele participa da vida de empresários, ele participa da vida de pessoas que são contratadas, ele participa da vida de pessoas que não têm emprego, ele participa da realidade de vidas muito diferentes. Mas a igreja é um dos lugares mais interessantes que eu conheço e também mais complexos, porque as coisas na vida da igreja não acontecem por determinação, por um comando que você dá e diz assim: vai lá e faz, vai lá e realiza, vai lá e seja isso. Não, não é isso não. Precisa de convencimento, que só o Espírito pode fazer, adesão e uma decisão contínua de viver a vontade de Deus. Meu sogro que sempre diz, sempre que eu dou um passo importante, ele fala para mim assim: pode esperar que vai vir retaliação. Entendeu? Porque o diabo, nosso adversário, está o tempo inteiro tentando atrapalhar que você viva o plano de Deus. Então, se você ficar esperando que vai ser fácil, não vai rolar. Vida cristã não é colônia de férias. É cordeiro indo para o meio de lobo. Mas com uma certeza, o pastor está com a gente. Amém, irmãos? E o que significa isso? Eu vou ter luta, eu vou ter dificuldade, vai ter prova. Os lobos vão mostrar os dentes, vão me ameaçar, mas o pastor está comigo. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente fica assim, ressentido porque tem um problema. Ah, será que é de Deus mesmo? Ah, será que Deus está comigo nesse negócio mesmo, pastor? Porque olha, está dando tudo errado. Tem uma expressão um evangeliquez que é muito perigoso, que a pessoa diz assim: pastor, eu já orei, que se for de Deus vai dar tudo certo. Eu já vi coisa de Deus dar tudo errado no meio.
Você pode mudar a frase e dizer assim, ó, se for de Deus, no final vai dar certo. Você pode falar comigo? Se for de Deus, no final vai dar certo. Porque lá no final tem o ômega, amém? Tem o alfa e o ômega. Mas no meio, irmão, tem prova. No meio tem deserto. No meio tem luta. Quantos já viram coisa de Deus passar por situações que parecem dar errado? Imagina José, do Egito. Deus dá para ele um sonho. Olha, os seus feixes, todos os outros feixes dobravam-se diante de você. Não é? O sol e a lua e as estrelas dobravam-se diante de você. E José diz assim, papai, tive um sonho lindo. Eu vou ser o cara. E aí, olha, pai, até você, minha mãe, meus irmãos vão se curvar diante de mim. O cara acha que vai contar uma visão dessa e vai ficar todo mundo feliz com ele. Não é? Olha, pai, vai dar... E aí, Jacó guarda o sonho, guarda a visão. Mas o que acontece com José, irmãos? Os irmãos dele pegam ele e vendem como escravo. Aí, da escravidão, Deus abençoa ele, ele vai trabalhar com Potifar. A mulher do homem dá em cima do pobre do José. Não é? E quando ele foge, ela começa a gritar. Ah, ele está tentando abusar de mim, não sei o quê. Aí o sujeito é preso. Deus usa ele na prisão para abençoar os seus companheiros. Mas quem sai primeiro da prisão é ele? Não é não. É o companheiro de cela dele. E eu fico imaginando a crise de José. Meu Deus do céu. Que propósito é esse? Que propósito é esse que o Senhor tem na minha vida? Que desde que o Senhor me revelou o seu propósito é só pedreira? Aparentemente deu tudo errado. Mas deu errado? Não, no final deu certo. No final, José cumpre o propósito de Deus para a vida dele. Não é? Então, fala para o teu irmão aí, não desiste não, fala com ele, fica firme, porque no final vai dar certo. No final vai dar certo. Se Deus estiver presente, no final vai dar certo. Eu estava lendo um livro essa semana que o autor citou alguém que diz assim, eu já vi o último capítulo, e no último capítulo a gente vence. Sabe aquela coisa de contar um spoiler do filme? Eu já vi o final do filme. Na última cena a gente vence. Amém, irmãos? Quantos estão comigo aqui? Amém? Na última cena nós vencemos. Então a gente precisa desistir dessa expectativa idealizada de que Deus vai colocar, igual no casamento, que a noiva entra com pétalas no chão, que Deus vai jogar pétalas à nossa frente, para que tudo vá bem. Não, queridos. Às vezes Deus vai deixar a gente passar pela fornalha, Deus vai deixar a gente passar pelo desafio, mas Ele está com a gente. Essa é a maior promessa de Deus sobre a nossa vida, Ele está com a gente. Amém? Eu não sei se é o terceiro, se é o quarto, mas vamos lá. O quarto, vou pegar quarto, que é o quarto versículo. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Nós precisamos nos despir de uma expectativa de segurança. Você conhece alguém que tem dificuldade de fazer mala para viajar? Hein? Conhece alguém? Precisa levar um tênis, ele leva 3. Conhece alguém que vai para a praia e leva camisa de frio, roupa de frio? Eu vou dar um jeitinho de colocar meu edredom na mala. Não é? Conhece? Não é? Aí leva repelente, não é? Porque nessas áreas perto do mar tem muito mosquito, aí leva loção, leva spray, leva tudo, sabe? Conhece alguém assim, não? Que vai viajar e passar 3 dias e parece que vai passar um mês. Conhece alguém assim? O que a gente pretende com isso? A gente acaba querendo levar todo o conforto e a estrutura que a gente tem em casa para um lugar transitório. Para um lugar que a gente vai passar alguns dias. Tem gente com dificuldade de avançar no reino de Deus porque está querendo levar a mudança inteira. Deus diz assim, dá mais um passo, mas diz assim, Deus, eu tenho que levar
né, o papagaio, o cachorro, né, eu tenho que levar. Como é que eu vou fazer sem isso? E sabe aquela história? Ele vai para sair, aí volta e lembra de uma coisa que esqueceu. Aí está para sair, volta e lembra de uma outra coisa que esqueceu. Porque está difícil mover-se de maneira leve, fluida, porque precisa de muita segurança, de muita estabilidade. Jesus está dizendo assim, não leva bolsa, nem alforge, olha, não fala com ninguém no caminho, foco. Foca no que Deus te mostrou, foca no que Deus revelou para a sua vida, seja leve, vive uma vida leve. Eu brinco com o pessoal que anda comigo, né, que assim, o pastor Hélio, o pastor Guto, né, que lembra daquele personagem da escolinha, né, do professor Raimundo lá, que dizia Samuel Blaustein, né, que dizia assim, fazemos qualquer negócio. Lembra dele, daquela figura? Eu sou assim com as coisas que eu possuo, não é? Eu tenho um carro hoje, está muito bom, se precisar vender amanhã a gente vende, depois compra outro, né? Compra uma coisa aqui, se precisar a gente só não vende a mãe, o pai, né, a esposa, os filhos, isso não dá para vender. Mas você tem um bem, ele me serviu hoje, não me serve mais, eu não tenho problema de me dispor dele. Eu podia ser garoto propaganda da OLX. Entendeu? Não tem apego com essas coisas, mas eu tenho apego com aquilo com o legado, com o propósito profético que Deus me deu. Mas com as coisas, se Deus precisou aqui, vai embora, porque eu quero continuar caminhando na direção que Deus me deu. Eu não vou deixar que ninguém me tome. Mas se Deus quer que eu abra mão daquilo para receber outra coisa, eu vou fazer, porque eu estou apegado a Ele. Entende? Tem gente que não consegue abrir ciclos novos, porque está muito apegado no ciclo antigo. Bom era aquela época, pastor. Bom era aquela época. O senhor não tem noção. Não tenho mesmo, não. Já passou, já morreu, acabou. Bom era aquele tempo assim. Eu fico impressionado com o Caleb. Lembra de Caleb? Aos 85 anos. Ele chega para Josué e diz assim, Josué, me dá minha terra, meu filho. Eu tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás. Me dá minha terra. Eu quero viver o meu sonho. Me dá minha terra. Sabe? Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de uma mente que nos leve a esse lugar, a esse desprendimento e essa disposição de avançar. E de não ficar carregando. Não, mas e se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Se acontecer aquilo outro? Se acontecer, Deus vai estar com a gente. Deus vai dar a resposta. Deus vai dar a provisão. Você conhece alguém que nasceu com kit de primeiros socorros? Como é que você veio nessa terra? Hein? Tinha alguma roupa lá dentro do útero para você nascer, não nascer pelado? Tinha nada. Você veio sem nada para essa terra e sai dela sem nada também, porque na verdade a gente não precisa de nada para viver os próximos ciclos. A única coisa que a gente precisa é a bênção de Deus sobre nós. É a palavra de Deus sobre nós. Está na hora de nascer, está na hora de morrer, está na hora de começar de novo, está na hora de plantar, está na hora de semear, está na hora de desistir, está na hora de derrubar, como nós dissemos sobre Jeremias. Está na hora de plantar de novo. Vai! Vive o propósito profético que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos, ou não? Você está contando aí, não? Eu vou para o versículo 5, então faz de conta que é o 5º. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Você pode dizer para o seu irmão, paz do Senhor sobre a sua vida, meu irmão? Paz do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Quem é da paz aqui em nome de Jesus? Em nome de Jesus. O povo de uma mente transformada é um povo de paz. Amém, irmãos? É o povo que tem shalom de Deus e não vai perder a paz por coisa boba. Quem já perdeu a paz por coisa boba aqui? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Já perdeu a paz por coisa boba? Irmãos, tinha uma época que eu parecia aquele personagem do desenho animado, que eu não lembro o nome, que quando o sujeito entrava no carro, ele se transformava e virava um monstro. Lembra dele? Lembra de um personagem de desenho? É da época minha, do Valdeci. Lembra? Ele era um sujeito calminho e tal, e aí ele sentava no volante e ele virava um sujeito nervoso, cheio de ira. Eu, em tempos passados, graças a Deus, já dei muito murro do volante, e o volante não tem nada com isso.
Eu não vou perguntar se tem alguém aqui que faz isso, porque você pode confessar pecado depois. Não é? Perder a ira por coisa, perder a paz por coisa pouca. Nós somos pessoas da paz, amém, irmãos? Quem é da paz aqui, em nome de Jesus? A paz, a paz. A Bíblia diz assim, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Amém? Eu, quando começo a pegar demais no meu pé, eu digo assim, eu te amo. Você é lindo, aí a pessoa fica mais nervosa ainda, né? Faz coraçãozinho. Entendeu? Né? Manda um beijo. Às vezes tem gente que consegue tirar a gente do sério, né? Mas aí Deus sempre manda alguém para tirar a gente do sufoco, não é verdade? Deus manda um anjo que tira a gente do sufoco. Mas não vale a pena perder a paz. O diabo é ladrão de paz. Se você deixar, ele vai sempre roubar a sua paz. Você é como diz em inglês, um peacemaker, é um fazedor de paz. Você é um promotor de paz. Você é alguém que leva a paz onde você for. Você chega e instaura a paz em nome de Jesus. E aí isso me fala da necessidade de nós sermos pessoas que dão conta de estabelecer relacionamentos. Olha a dica de Jesus. Tem gente que vai gostar da dica de Jesus aí. Jesus diz assim, ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Você não precisa ficar preocupado. Se você ministra a paz e a paz o outro não recebe, a paz que você ministrou volta para você. Permanecei na mesma casa. Olha a dica de Jesus. Comendo e bebendo. Do que tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrar numa cidade, e aí Jesus está dizendo o seguinte, vocês vão fazer a missão. Aí vocês entram numa casa e ministram a paz sobre a casa. E fica lá enquanto tiver comida e bebida. Você já recebeu alguém assim? Que chegou na sua casa, ligou assim, será que eu podia passar um final de semana aí? E aí o final de semana acaba, a pessoa continua lá. Já teve essa experiência? Aí a pessoa fica uma semana. Aí eu vou ficar mais um pouquinho. Né? Aí passou 10 dias, já você não aguenta mais ver a pessoa. A pessoa já está pondo o pé na mesa, já está abrindo a tua geladeira, você diz assim, Jesus, quando é que vai? Conhece alguém assim? Não, né? Você não conhece, nunca viveu esse tipo de situação, né? Jesus está dizendo assim, como é que um discípulo de Jesus ia dar conta de entrar numa casa e ficar ali o tempo que desse para ficar? Porque eles iam se tornar essenciais àquela casa. Eles seriam pessoas boas de relacionamento. Não é oportunista, não é aproveitador, não. É gente que a gente tem prazer de ter na casa da gente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A mudança de mente que Deus está propondo para a gente é que a gente seja bom em relacionamentos. Que a gente seja pronto a pedir perdão. Sabe? Pronto a pedir e a liberar perdão. A contribuir para a vida das pessoas. É terrível quando a pessoa só pensa em si mesma. Você conhece alguém assim? Você conhece aquela pessoa que, no ambiente de trabalho, ela espera que todo mundo siga o trilho dela? Conhece alguém assim? Não precisa falar nome. Mas você conhece alguém assim? Que ela chega no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, e parece que ela está no quintal da casa dela? Conhece, gente, alguém assim? Essa pessoa não cresceu, não amadureceu, é uma criança. Ela acha que ela foi criada numa bolha e ela acha que a vida precisa obedecer às regras dela. Ela não dá conta de se sujeitar à regra de outros. Ela não dá conta, ela não consegue ouvir ninguém, ela não consegue se importar com a necessidade de outro. É infantil. Numa vida madura, nós aprendemos a dar e receber, a servir e ser servido, a amar e dar perdão. Numa vida madura, a gente ouve sim e ouve não. Eu digo para os meus filhos, digo assim, olha, quando o pai diz não, o pai está amando também. E tem hora que a gente diz mais não do que sim. Não é? É tarefa de pai. Não é tarefa de pai. Às vezes, especialmente aos homens, cabe
essa tarefa, esse encargo do limite. De dizer, até aqui, olha, daqui não dá para passar. Mas a gente está sendo amado quando recebe um não também. Mas tem uma sociedade infantilizada, que não dá conta de ouvir não, que não dá conta de lidar com frustração, que não dá conta de lidar com dor, fica num mimimi, sem graça, para não usar uma outra palavra. Entende? Deus quer que a gente amadureça a ponto de dar conta de nos relacionar com abertura, com franqueza, com liberdade. Se o teu irmão pecou contra ti, vai diante dele e diz assim, irmão, aquilo que você fez não foi bom. É muito importante que a gente esteja pronto para nos relacionar com franqueza, com objetividade. Que você tenha condições de dizer com franqueza, me doeu, me feriu, me machucou. Eu estou disposto a te perdoar, mas eu preciso que você saiba para que você não faça de novo. Estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Olha, eu tenho tempo que você não liga para mim, eu estou com saudade de você. Clareza para relacionar. E finalmente, irmãos, eu quero terminar aqui. Eu quero te desafiar a ouvir a mensagem da manhã. Porque na parte da manhã a gente estendeu um pouco essa mensagem por todo o capítulo 10. Então, se você puder, ouve depois a mensagem da manhã. Mas, finalmente, Jesus diz assim no versículo 9: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Eu acho que é o sexto princípio, ou o sétimo princípio. Vou falar que é o sétimo, porque fecha com 7, fecha bem. O sétimo princípio é que você é um propagador do reino de Deus. Você é uma manifestação viva do sobrenatural de Deus onde você passa. Eu e você precisamos carregar essa mentalidade, que aonde a gente chega, o agir de Deus se manifesta, o mover de Deus se realiza, Deus faz coisas novas aonde você está. Eu já contei aqui uma história, vou contar de novo. Meu pai, no tempo da sua saúde, quando eu estava fazendo seminário, eu era um garoto, eu tinha lá 17, 18 anos, e quando eu ia até o Flotone ver meus pais e voltava para Belo Horizonte, meu pai fazia uma oração assim: Senhor, dá uma viagem segura para o Evander, e dá a ele, Senhor, uma oportunidade de ser instrumento do Senhor nessa viagem. Eu dizia assim, ai Jesus, eu queria dormir. Não é? E aí meu pai fazia aquela oração. Pois era batata, irmãos. Era batata. Eu me lembro algumas vezes, eu me lembro de 2 episódios pelo menos. Me lembro de uma vez que a gente estava chegando em Belo Horizonte, aí aliás, estava no meio da estrada, e um moço começa a ter um ataque de asma. O motorista parou o carro e disse assim, a gente precisa ir no hospital, a gente precisa, o senhor está bem? E o moço, quem já teve ataque de asma sabe como é que é horrível. Você está com falta de ar e não tem o remédio. Aí, a oração do meu pai, né? Aí eu levantei do meu lugar, virei para ele e falei assim, só acredita em Jesus? Ele deve ter dito assim, né? Eu só acredito em Jesus. E ele falou sim, e aí eu orei por ele. Falei assim, Senhor, em nome de Jesus, cura esse moço, devolve saúde para ele. E ele foi acalmando, e o ônibus não precisou ir para o hospital. Me lembro de uma outra situação que meu pai de novo, orou, não é? Porque, irmão, se o seu pai orar, você pode ficar esperto, que o negócio, se o seu pai e sua mãe orar, o negócio fica estreito, né? Então aí, meu pai orou, estamos chegando em Belo Horizonte, uma dona começa a ter um acesso de medo e começa a gritar, estava sonhando. E aí, quando eu assustei, eu já estava em cima da dona orando por ela. Senhor, traz paz para a tua filha, traz graça para a sua filha, restaura a saúde dela. E ela vai se acalmando aos pouquinhos. Me lembro de uma outra situação no ônibus de novo. Tem história nova, mas essas histórias antigas são interessantes também. Uma senhorinha estava com tanto medo, tadinha. Mas com tanto medo, que ela estava fazendo xixi nas calças dentro do ônibus. Isso tem tanto tempo que ninguém vai se sentir exposto. E eu tive que orar com a dona que estava fazendo xixi de medo. Oração do meu pai. Porque Deus me chamou e te chamou para ser uma manifestação do sobrenatural de Deus, aonde você estiver. Nesses dias agora, recente, no mês de dezembro agora,
eu fui fazer uma visita no hospital, era um domingo. Enquanto eu estava passando para o hospital, na frente do hospital, Deus moveu meu coração para orar por uma família que estava ali no pátio do hospital. E eu disse para eles assim, olha, Deus me tocou no meu coração para orar por vocês. E a família já se comoveu e disse, olha assim, pastor, nosso filho está na UTI, nosso filhinho está na UTI, precisa de Deus. E aí nós demos as mãos, aquela família muito comovida. Eu nunca tinha visto aquelas, pelo menos eu não me lembrava de ter visto aquelas pessoas. E nós oramos. E eu dei meu cartão para eles e disse assim, por favor, está aqui meu cartão, depois me dá a notícia do menino. Quando foi essa semana, o moço me ligou, não me lembro o nome dele, tocou o telefone, era um número que eu não conhecia, disse assim, pastor, aqui é o fulano, pai daquele menino, naquele dia a gente estava no hospital, o senhor lembra? Então, pastor, Deus curou meu filho, pastor, meu filho está bem, está em casa, está restaurado, né? E a gente quer agradecer a Deus. Eu falei, vem na igreja para a gente. Ele falou assim, a gente vai. O médico mandou meu filho ficar em casa por um tempo, mas a gente vai. Porque você foi chamado para manifestar o reino de Deus onde você estiver. Nós somos chamados a manifestar o reino de Deus nessa terra. Amém? E a nossa mente precisa mudar esse ponto. Que nós possamos ser canal de Deus onde nós estivermos. Eu quero te convidar a ficar em pé. Porque não pode dormir na mensagem. Amém, irmãos? Está calor, o ventilador fazendo barulho aí, começa a dar um sono, fica ruim. Deixa eu acabar de uma vez. Mente transformada. Quantos estão dispostos a ter uma mente transformada para viver um 2019 extraordinário, fantástico, de aliança, maturidade e crescimento? Então vem para o altar, vamos orar juntos, vamos. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos dizer assim, Deus, eu quero alinhar minha vida ao teu propósito. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos colocar nosso coração diante de Deus. Vem aqui. Vamos dizer assim, sim, Senhor, eu quero mudar a minha mente, eu quero mudar. Eu, se fosse você, já estaria aqui. Vem todo mundo, vamos terminar o culto aqui no altar de Deus. Vem dizer para Deus, Senhor, eu preciso de uma mente nova, de uma mentalidade nova, de um coração transformado. Enquanto o ministério de louvor nos conduz em adoração, você tem a oportunidade, a liberdade de se mover em oração e dizer assim, Pai, que seja na terra como é no céu. Que seja na minha vida como é no céu. Que seja no meu coração. Dá um passinho à frente, dá para todo mundo chegar aqui. Que seja no meu coração como é no céu. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua poderosa presença. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa tendência equivocada de querer governar os céus. E em nome de Jesus nós estamos dispostos a transicionar a nossa mente e o nosso coração. Estamos dispostos, Jesus, a mudar a nossa atitude para que aquilo que o Senhor planejou para esse ano, aquilo que o Senhor planejou para esse tempo, aquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida, aquilo que está reservado no céu sobre a nossa vida se realize.
Pai, nós não queremos adiar os teus sonhos, nós não queremos postergar os teus sonhos. Que venha hoje o que o Senhor planejou para hoje, em nome de Jesus. Que seja plena a nossa vida, que seja pleno a nossa entrega, que seja plena a nossa devoção, que seja plena a nossa confiança, em nome de Jesus. Nós rendemos o nosso coração, Senhor. Nós dispomos o nosso coração para viver o governo dos céus. Para viver o governo dos céus, nós queremos ser governados pelo Senhor. Queremos entender, ó Deus, que há um depósito sobre a nossa vida, que há um propósito para nós, que nós não somos dispensáveis, que nós não somos, ó Deus, descartáveis. Há um sonho a respeito da nossa vida, há um desejo de Deus a respeito da nossa vida. Em nome de Jesus, perdoe a nossa arrogância, perdoe a nossa incredulidade, perdoe, ó Deus, o nosso medo de deixar que o Senhor nos leve a um lugar alto, a um lugar próspero, a um lugar de influência. Em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor nos eleve, nos coloque num lugar onde a gente pode servir de influência, de inspiração, de esperança na vida das pessoas. Leva-nos a este lugar onde o céu se manifesta através da nossa vida. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor sare o nosso coração, sare a nossa vida, sare, ó Deus, as nossas motivações. Dê-nos uma vida santa, irrepreensível. A Tua palavra diz que antes da criação do mundo, o Senhor nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. E o Senhor nos predestinou para excelência, para viver de maneira nobre, para viver de maneira exponencial. Por isso, em nome de Jesus, levanta os Teus filhos nessa noite. Dê-nos a graça de manifestar o Teu reino e de viver em plenitude aquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós nos submetemos à Tua vontade, confessamos os nossos pecados e dissemos sim, venha o Teu reino, venha o Teu reino. Você pode dizer comigo, venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade na minha vida, da mesma maneira que é nos céus. Em nome de Jesus, que toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que atrapalha seja removido em nome de Jesus. E que o Teu nome seja glorificado. Que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno que insiste. Todo espírito maligno seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos a sua influência, Satanás. Saia, saia em nome de Jesus. Nós ordenamos que você se retire em nome de Jesus. Que você tire as suas mãos dos ouvidos, do coração, do entendimento, da visão dos filhos de Deus que estão neste lugar. Nós repreendemos toda interferência maligna, toda resistência maligna e declaramos entendimento, declaramos discernimento, olhos abertos, ouvidos abertos, corações abertos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que a verdade revelada se torne carne presente na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tudo isso é porque Jesus nos ama. Tu tem sido tão bom pra mim. Tudo isso é porque Deus sonhou com a sua vida.